Bom dia, hoje é dia 2 de maio, eu sou Minervina Ulisses Machado. Neste canal eu leio mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, e depois eu faço uma breve reflexão. A mensagem de hoje se chama Não te enganes. Abre aspas. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. É uma frase de Paulo, está em Coríntios 2, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o princípio da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada a seu turno ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionamos a nossa, abre aspas, parte inferior, fecha aspas, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa, abre aspas, boa parte, fecha aspas, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos, retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Pai brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então essa foi a mensagem de hoje, não te enganes, e nós podemos começar a pensar por essa frase aqui do texto, que é uma frase importantíssima, que diz o seguinte: enquanto estamos em um corpo de carne, quase sempre somos
vítimas de nossas ilusões. Não devemos trocar a realidade pelas aparências. Enquanto estamos em corpo de carne, significa o quê? Enquanto nós estamos aqui, nesse planeta, encarnados, provavelmente nós vamos nos deixar enganar pelas ilusões. Porque quase tudo é ilusão, né? Quase tudo é ilusão. E quando nós deixarmos esse corpo de carne, ou seja, quando vier a nossa passagem para um outro plano, né? Para o plano espiritual, será mais fácil percebermos como nós nos enganamos, né? Como nós tomamos coisas falsas por coisas reais, como nós nos deixamos enganar, como nós fomos iludidos, né? O que é uma ilusão? Ilusão, erro de percepção ou entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Então, se a gente for pensar, muitas coisas que nos cercam são ilusões. Elas são ilusões e nós não percebemos, né? Nós não percebemos, nós temos erros de percepção. Nós interpretamos de uma forma errônea. É isso que a mensagem de Emmanuel nos fala. Então, para falar sobre a mensagem de Emmanuel, eu vou fazer uso de um outro texto que está no livro Renovando Atitudes, que foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, ele que psicografou pelo Espírito Hamed, tá? Então, eu vou começar lendo um pedacinho para depois fazer traçar um paralelo com o texto do Emmanuel. O Hamed diz o seguinte, através do Francisco do Espírito Santo Neto. Ele diz o seguinte: as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo auto-observação da vida em nós e fora de nós mesmos. Então aqui ele está chamando a atenção para quê? Para a nossa necessidade de estarmos constantemente nos autoavaliando. Estarmos constantemente avaliando quem está ao nosso lado, quem está ao redor de nós, quem chega a nós. Estarmos sempre observando. Mas mais importante ainda é nos observarmos, né? Nos conhecermos, nos avaliarmos. Por isso que ele fala sobre as armadilhas do ego, não nos considerarmos acima dos outros, né? É uma armadilha do ego. É uma armadilha do ego acharmos que nós somos mais importantes, que nós somos especiais, que nós somos mais merecedores do que os outros. Não, nós não somos. Todos são merecedores porque todos têm a mesma paternidade divina. Porém, muitas vezes, o nosso ego nos diz que não, que nós merecemos mais. Então, as pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma posição social muito elevada, as pessoas que são destaque na sociedade, que têm fama, que têm sucesso, que têm condições muito acima da média, elas podem cair sim nessas armadilhas do ego, achando que elas são especiais. Quando na verdade não. Elas podem ter tudo isso, elas podem ser muito importantes, elas podem ter muito conhecimento, porém, para Deus, todos nós somos iguais. O que vai nos diferenciar na verdade? O que nos diferencia é como nós vivemos nossa vida aqui. O que nós damos de nós? O que nós oferecemos ao mundo? Se a pessoa está numa situação tão boa,
tão elevada, com tanto dinheiro, com tantas oportunidades que chegam a ela, por que não estender essas oportunidades aos outros? Por que não fazer de si mesmo uma ponte para que outras pessoas tenham uma vida melhor? É isso que vai nos diferenciar dos demais. É como nós aproveitamos os nossos dons, os nossos talentos a favor dos outros, para que a vida dos outros seja um pouco melhor, para que a vida dos outros seja um pouco mais fácil. Se a pessoa estudou muito, se a pessoa tem muitos títulos, ela sabe a importância do estudo. Por que não abrir portas para que outras pessoas possam estudar? Por que não abrir portas para conversar sobre educação? Para fazer algo material mesmo, né? Em prol da educação, em prol de jovens, em prol de crianças. O que nos diferencia é isso, porque todos nós viemos de Deus. Então, todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. Ok? Porém, como diz aqui o espírito Hamed, as armadilhas do ego, né? Quer dizer, a pessoa acha que é melhor, porque ela tem condições melhores, né? É uma armadilha, ok? Uma armadilha na qual muitos caem. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Então, precisamos o quê? Nos conhecer. Precisamos saber quem nós somos. Quais são os meus limites? Quais são as minhas inseguranças? Por que eu não posso avançar? Por que eu sempre caio no mesmo ponto? Né? Nós temos que perguntar isso para nós mesmos. Uma outra coisa que o Espírito Hamed nos chama atenção é, por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos estamos pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Então, é um erro de muitos, é uma ilusão de muitos, achar que todos devem pensar da mesma forma, devem ver a vida da mesma forma, devem acreditar e seguir o que eles dizem. Por quê? Porque cada um está no patamar. Cada um está num grau evolutivo. Então, é claro que nós vamos ver a vida de forma diferente. É claro. Agora, isso não dá o direito a quem tem mais poder, né, entre aspas, de querer manipular mentes, né, de querer manipular emoções alheias, de querer manipular o seu entorno, porque ele se acha superior. Não, ele não é superior. Talvez, materialmente, ele esteja acima, degraus acima. Agora, nem sempre estar degraus acima materialmente significa que ele esteja degraus acima espiritualmente, né? Ainda tem isso, que é muito importante. O material nem sempre ele corre paralelo ao espiritual, não. Espiritualmente, a pessoa pode estar muito aquém de outra e materialmente ele está além, né? Então, vamos respeitar a vida. Vamos respeitar a vida e as pessoas como elas são. Quem somos nós para julgar alguém?
Nós não temos a visão do todo. Como nós podemos julgar alguém? Só quem tem a visão do todo é Deus. São os espíritos de luz que estão acima de nós, que enxergam tudo, que veem tudo, que sabem de tudo. Então, quem somos nós para querer dizer como alguém deve se conduzir na vida? Quem somos nós? É muita pretensão, ok? É uma ilusão muito grande achar que nós podemos ser condutores de outras pessoas. Claro, se nós temos uma palavra boa para dar, se nós temos uma boa opinião, né? Uma boa sugestão para dar, claro, nós podemos. Agora, conduzir a vida de alguém dizendo faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, é perigoso e é um pouco demais, tá? Continuando aqui a leitura pelo Espírito Hamed. Ele diz o seguinte: na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Tá? Isso nos leva ao texto de Emmanuel, quando ele diz: superestimar nossos valores e não respeitar cada pessoa no lugar que lhe é devido é uma ilusão. Ok? A bondade do Senhor brilha para todos. Esse foi o texto de Emmanuel. Tá? A segunda coisa que eu quero chamar aqui, que eu vou usar também o livro as palavras do Hamed, é o seguinte, quando ele diz o seguinte: estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre Jesus é mérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos, nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida, reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros, tá? Então, aqui ele está falando o quê? Que a causa do nosso sofrimento é a nossa psique. É como nós processamos nossas emoções. É como nós nos sentimos na vida, em relação aos outros. Isso, muitas vezes, é um fator impeditivo para que a gente cresça na vida sim. Por quê? Porque nós não nos conhecemos, nós não conseguimos lidar com as nossas emoções. Então, isso sim, isso pode impedir que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos enxergar os outros com os olhos mais abertos, de uma forma melhor. Ok? O que nós pensamos que está no outro, na verdade está em nós. Né? Isso vai de encontro ao que Emmanuel diz aqui nesse texto que eu li hoje. Se nós projetarmos sombras para os outros, essas sombras vêm ao nosso encontro. Se nós projetarmos luz, essa luz também nos ilumina. Então, o que nós estamos projetando na vida? Isso depende de nós, não depende do outro, não. Depende da nossa psique. Como nós estamos processando as nossas emoções. Como nós estamos lidando com o que nós somos. É isso que nós temos que cuidar, ok? E isso vem ilustrar essa frase do Emmanuel que diz o seguinte, olha: não somos adversários, mas companheiros de evolução e aperfeiçoamento. Se acionarmos nossa parte inferior, atraímos as sombras alheias. Se projetamos nossa luz, a luz do próximo vem ao nosso encontro. Então, essa frase é importantíssima, porque ele deixa claro, nós não somos adversários. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós somos companheiros de jornada. Nós estamos nesse planeta para evoluirmos. E, se pudermos, para ajudar o outro na evolução dele. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco.
Se o planeta afunda, todos afundam. Se uma pessoa é infeliz, ela pode causar infelicidade para muitos outros. Se essa pessoa se eleva um pouco, se ela aprimora a sua forma de ver a vida, se ela não está mais tão sujeita às ilusões, tudo ao redor dela também vai melhorar. Ok? E para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre essa última parte. O Emmanuel diz o seguinte, depois eu vou ler do Hamed. Okay? O Emmanuel diz: precisamos corrigir-nos, pois temos virtudes e defeitos, e vamos receber sempre de acordo com as nossas obras, ou seja, a nossa necessidade constante de aperfeiçoamento. Não adianta nós querermos acreditar que nós só temos virtudes, porque é mentira. Porque nós só temos defeitos, também é mentira. Tá? Nós somos um mix de virtudes e defeitos, né? Então nós temos que corrigir os nossos defeitos, procurar nos conhecer para podermos corrigir os nossos defeitos e para que sobressaia a nossa luz, para que o mundo possa ser melhor, né? Se sai para o mundo a luz de cada um, se cada um consegue projetar sua luz para o mundo vai ser melhor, não é verdade? Então eu vou ler agora o que está relacionado a isso aqui no texto do Hamed. Máscaras fazem parte de nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Nunca, porém, mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas hediondas, e sim aceitarmos essas emoções que emergem do nosso lado escuro, para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos então num estado de enorme impotência perante nossas vidas. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada, né? Tá entre aspas. Isso não nos fará bem psiquicamente e nem ao menos nos dará a chance de fazermos autoburilamento. Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a nossa transformação. Ok? Então é isso. Vamos aceitar que nós temos luzes e sombras. E vamos procurar conhecer a nossa sombra, para que a gente possa não viver sob ilusões, ok? Não viver de uma forma que não é real, atribuindo tudo que dá errado aos outros, achando que nós somos os perfeitos. E, mais uma vez, respeitar cada pessoa no lugar que lhe é devido. Se ela está lá, é porque ela tem direito de estar lá. Ok? É isso. Espero que essa mensagem tenha sido boa para você. Que você tenha um ótimo dia que está apenas começando. Ok? Até a próxima.